Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, eu sou advogado tributarista e hoje nós vamos falar de imposto de renda à pessoa física. O prazo está próximo e você vai ter que declarar os seus rendimentos, então presta atenção no período. Bom, eu vou abordar nesse episódio de hoje alguns erros muito comuns e os que mais chegam até mim. Lembrando que eu sou um advogado e geralmente o cliente vem quando o estrago já está feito, ou seja, são erros que a Receita Federal pegou, não é uma suposição, eu não estou tratando aqui de uma hipótese, são casos que realmente aconteceram. Então, eu vou contar aqui a história de um cliente. Basicamente ele recebeu valores em uma ação trabalhista e no momento de fazer a declaração acabou não sabendo identificar a natureza jurídica de cada valor e incluir no campo correto. Quando você entra com uma ação trabalhista, você pode receber verbas salariais, você pode receber verbas indenizatórias e cada verba vai ser classificada de acordo com a sua natureza jurídica, vai ter que ser incluída no campo certo da declaração do imposto de renda. Então, se você entrou com uma ação judicial, não apenas ação trabalhista, mas qualquer uma, é muito recomendável que você procure um profissional qualificado, porque a análise da natureza jurídica da verba não é simples. Mas se você quiser fazer, fique atento se a verba é isenta, se ela não é tributada, porque você vai ter que incluir no campo de rendimentos isentos e não tributados. Se for um rendimento recebido acumuladamente, e o que é o rendimento recebido acumuladamente? É quando eu recebo em um mesmo momento valores do passado. Quando eu entro com uma ação trabalhista, eu estou cobrando salários de anos que já se passaram. Então eu, em 2024, posso estar recebendo salários de 2010 a 2015, por exemplo. Então, são rendimentos recebidos acumuladamente. Quando você recebe rendimentos acumuladamente, é necessário fazer uma opção. Ou você tributa tudo de uma vez, ou você faz a tributação pelo número de meses. Eu, particularmente, nunca vi alguém em que fosse mais vantajoso declarar tudo de uma vez do que pelo número de meses. Geralmente, pelo número de meses, é mais vantajoso. E se você não insere o valor correto, você vai ser autuado pela Receita Federal. E mesmo inserindo o valor correto, geralmente, quando você tem esse tipo de rendimento, você cai na malha fina, porque é necessário comprovar que realmente você está declarando de forma adequada. Como é algo que vai ser comprovado pelo processo judicial, a Receita Federal te joga na malha fina e você tem que apresentar a cópia do processo judicial para que a Receita Federal consiga verificar que aquele número de meses que você inseriu e os valores inseridos foram feitos de forma adequada. E por que é importante você saber a natureza jurídica? O que muita gente faz é incluir todo o valor recebido em rendimentos recebidos acumuladamente, quando na verdade parte dos valores que foram recebidos são isentos. Se for o caso, você pode segregar. Você vai pegar a parte isenta, jogar em rendimentos isentos e declarar só a parte que se refere a verbas salariais. Verbas de natureza indenizatória você consegue tirar desse montante e, consequentemente, vai pagar menos tributo. Os valores que são retidos pelo advogado, que você paga ao seu advogado pela atuação no processo da ação trabalhista, podem ser também deduzidos, mas você tem que ter o comprovante desse pagamento. Se você não tiver nota fiscal ou comprovante de efeitos equivalentes, a Receita Federal, quando pedir a comprovação, vai glosar essa dedução, ou seja, ela vai desconsiderar e você vai ser cobrado do tributo que deixou de ser pago, do imposto de renda que deixou de ser pago. Um outro caso que também chegou até mim foi referente a ganho de capital. Se você vende um imóvel ao longo do ano e tem um ganho de capital com essa venda, você tem que preencher a declaração de ganho de capital. Você preenche o GCAP, vai apurar o ganho de capital e vai ter que pagar o imposto até o final do mês seguinte ao da venda. E na declaração de ajuste anual, você só informa, você importa os dados da declaração do ganho de capital e informa que apurou e recolheu aquele tributo. Não é na declaração de ajuste anual que você vai apurar o ganho de capital. Então, se você realizou uma venda em janeiro do ano calendário e você só vai entregar a declaração de ajuste anual no ano seguinte, veja o tempo que se passa. Quando o seu contador, o seu advogado ou você mesmo vai fazer a declaração de ajuste anual e verifica que deveria ter declarado o ganho de capital e recolhido o tributo sobre aquilo, você vai acabar pagando multa e juros. Então, fique atento. Se você realiza uma venda com ganho de capital, a apuração e o recolhimento do tributo é naquele momento, não é na declaração de ajuste anual que você vai resolver isso. Um terceiro e último ponto que também chega muito até mim é em relação a dependente. Olha, gente, se você quer declarar um dependente na sua declaração do imposto de renda, você também tem que declarar a renda desse dependente. Não basta apenas declarar o dependente para fins de dedução. É necessário que a receita que esse dependente tenha e as despesas sejam declaradas. É como se fosse uma declaração conjunta. E certa vez chegou uma cliente até mim que era mãe e sempre declarou o filho como dependente. E nunca deu problema. Obviamente a lei permite isso.
Só que em determinado momento da vida desse filho, ele começou a fazer um estágio. Então ele passou a ter uma receita. E não era uma renda que o obrigasse a declarar o imposto de renda, mas a mãe o incluía como dependente. Como a mãe o incluía como dependente, ela passou a ficar obrigada a declarar a renda do filho na sua própria declaração. E isso fez com que ela mudasse de faixa, com que ela pagasse uma tributação maior do que ela pagaria sem a utilização do filho como dependente. E o filho, por sua vez, também não ia pagar imposto porque não recebia o valor acima da faixa de isenção. Então fiquem atentos a casos verídicos em que a Receita Federal já autuou, mas também fiquem atentos às outras hipóteses que são previstas na legislação do imposto de renda. Verifique certinho quem é obrigado a declarar, o que é obrigado a declarar, se vai declarar uma despesa, tenha o comprovante dessa despesa, porque no momento que cair na malha fina, na hora que tiver uma autuação, a Receita Federal vai vir com tudo, cobrando juros e multa. E ninguém quer que isso aconteça, não é verdade? Então é isso, muito obrigado, um grande abraço.